O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, disse em entrevista à Folha que o presidente Jair Bolsonaro deve ficar quieto para não atrapalhar a tramitação da matéria e, assim, evitar atritos. Ele fala que a relação do governo com o Congresso, né, a avaliação dele é horrorosa. Aspas aqui para Tasso Gereissati. Acho que a postura que Bolsonaro deve ter é quanto mais calado, melhor. Que aí as coisas fluem com mais tranquilidade, sem criar ponto de atrito. Ele ainda sugeriu que o presidente suspenda, por exemplo, a indicação do filho como embaixador nos Estados Unidos. O relator da reforma do Senado considera que ele e os colegas vão ter vantagens porque as discussões mais duras já foram feitas na Câmara, e ele diz que a participação do governo é importante no relacionamento entre estados e municípios, que é um dos pontos que quer que faça fluir e facilitar a aprovação por alguns setores que podem estar insatisfeitos. E aí, Vera? Ruídos? Nenhuma dessas duas sugestões vai ser acatada, tá? Então ele tá pregando no deserto. Nem o Bolsonaro vai falar menos, nem vai suspender a indicação do filho para a embaixada de Washington. Então ele vai olhar essas duas sugestões, ignorar solenemente e seguir com a sua valsa ou ópera bufa ou o que quer que seja. O presidente no fim de semana enfileirou umas outras tantas declarações, malcriações com a imprensa, declarações sobre assuntos absolutamente aleatórios que nada tem a ver com a pauta importante, virtuosa do seu governo. E há quem veja nisso método, né? Como bem gostava de dizer o Andreasa. Eu acho que pode haver, dentro do caos, algum método, mas eu não acho que isso ajude o governo. Pesquisas aí do fim de semana começam a mostrar que vai erodindo o apoio do Bolsonaro para além daqueles núcleos mais radicalizados que o apoiam. A gente começa a ver no Congresso esse tipo de reação. E eu fiquei bastante atenta a um artigo que saiu hoje do cientista político Carlos Pereira, que não é nenhum cientista político da esquerda, é um cientista político de corte bem liberal, escreveu no Estado de São Paulo a respeito de até onde vai o que é pura diatribe verborrágica do Bolsonaro e a partir de que momento começa de fato a afetar as instituições. Eu acho que essa deve ser a medida que a gente deve ter aqui para não nos pegarmos também falando de coisas vulgares e banais como o presidente e descendo, portanto, ao nível dele, que é o do resto do chão, e nos preocupando com o que realmente importa. Eu acho que discussões como essa que a gente teve nesse bloco, discussões de fundo sobre a reforma tributária, discussões de fundo sobre a reforma da Previdência ajudam. A gente ficar discutindo quando deve se dar o trato intestinal das pessoas para que o meio ambiente seja ou não afetado, é uma coisa que só pode ocorrer à cabeça do presidente, algo constrangedor que não nos compete. Então, eu acho que enquanto ele estiver jogando para a plateia dele, a gente tem de registrar, mesmo porque isso é algo que repercute no exterior, é algo que diz respeito ao modus operandi do nosso governante e vai resvalar em algum momento para uma sanha autoritária, pode resvalar para uma sanha autoritária mais concreta, mas por hora temos de nos ater às consequências concretas para as instituições, para as políticas públicas daquilo que ele fala. Por exemplo, todo bobajol na área de meio ambiente já está tendo repercussões concretas, cancelamento de financiamentos, dinheiro que está indo embora, daqui a pouco vamos ter anúncios, podem esperar, de países ou de empresas que vão deixar de certificar a carne, a soja, etc., brasileiros por problemas de meio ambiente. Então, esses são os casos que a gente tem de alertar, porque são riscos reais e concretos, baseados em dados, evidências, números, em políticas, em base histórica, e para isso a gente tem de estar atento para alertar quando houver risco institucional, o Aros. E, Josias, você já tinha começado a falar sobre esses dois governos que brigam entre si. Eu queria que você continuasse aqui sobre a perspectiva dessa fala do senador. Isso é muito triste você verificar esse funcionamento paralelo de dois governos, né? Num país aí com quase 13 milhões de desempregados, a economia andando de lado, agora com a ameaça de fechar o primeiro semestre com recessão técnica, né? Você tem um ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando salvar 2020 do fiasco, já se deu conta de que mesmo com liberações aí de FGTS, de PIS, ele não vai conseguir elevar o crescimento desse ano de 2019 para muito além de
da marca de 1%, ali ao redor de 1%, se não um pouco menos. Quer dizer, num instante como esse, você vê o desempenho medíocre do presidente, levantando temas que não têm a menor relevância, né? O Bolsonaro parece decidido a enfiar na agenda real do país todos os rancores que ele acumulou ao longo de 28 anos de vida parlamentar, né? Com todas as suas idiosincrasias, né? E a sorte é que o Paulo Guedes e o Legislativo, eles se convenceram de que as únicas contas que o Brasil precisa ajustar são as contas públicas, né? Então tem esse esforço conjunto e, curiosamente, ironicamente até eu diria, o Legislativo está reagindo de forma madura a essa movimentação errática do Bolsonaro, né? Estão seguindo o seu curso, essas reformas importantíssimas para o país, as reformas econômicas. Já tivemos superada a fase da reforma da Previdência na Câmara, agora está no Senado, e estamos discutindo, mal ou bem, a reforma tributária. Hoje mesmo, uma manifestação aí em São Paulo, o Paulo Guedes diz que são muitas as reformas que o país precisa fazer. Quer dizer, num ambiente assim, é muito triste você verificar que o presidente da República está em dessintonia com o mundo real. E você, Constantino, como é que vê essa história? Eu vou adicionar um pouco de pimenta. Vamos lá. Eu não discordo na essência de nada que foi dito e eu adoraria que o conselho de Tasso Gereissati fosse seguido pelo presidente. O presidente gera instabilidade política com a sua verborragia, com a sua retórica beligerante ou escrachada. E nisso ele se espelha muito no Trump, né? Então, eu começo concordando. Aliás, pensei até aqui numa solução, talvez ele virar o embaixador nos Estados Unidos, numa questão legal talvez complicada, deixar o Paulo Guedes ou algum outro desses assumir a presidência e ele poder ficar muito próximo do Trump e ambos falando o que bem desejarem. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece e por que eu falei que ia adicionar um pouco de pimenta? Porque estupidez e idiotice à parte daquilo que o presidente tem o hábito de dizer com muita frequência, ele sabe o que está fazendo, ele está pautando a mídia, e a mídia se deixa pautar muitas vezes, porque isso é notícia, como a Vera colocou em parte, porque ele é o presidente, isso afeta instituições, afeta até mesmo o país, e em parte porque a mídia adora isso, assim como aqui nos Estados Unidos adora com Trump, e fica até um jogo interessante dos dois lados, que quem perde é o povo, né? Porque ambos adoram falar da quantidade de vezes que o sujeito tem que defecar porque o presidente disse isso, enquanto que tem coisas muito mais sérias que ficam para segundo plano e tudo mais. Só que, por que eu digo que é pimenta, então? Porque se não fosse esse estilo, e aí vem o grande dilema, o dilema dos liberais, o dilema de todo mundo que tem algum bom senso, na minha opinião. Quem venceu as eleições? Por que não venceu? Tinha candidatos com esse perfil, né? O perfil técnico mais liberal, o perfil Paulo Guedes. Tinha candidatos. João Amoedo do Partido Novo, forçando muito a barra, até o Alckmin do partido do Tasso Gereissati, que deve também explicações de por que os tucanos não conseguiram entregar as reformas nessa magnitude que o governo Bolsonaro, mal ou bem, que está aprovando, né? Justiça seja feita, e quem botou o ministro e quem mandou a reforma foi o presidente. Mérito seu nesse aspecto, mas quem coloca a gente na rua para pedir a reforma, quem venceu as eleições numa eleição um tanto plebiscitária contra o petismo, foi Jair Bolsonaro. E aí é que vem o dilema. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tinha 16 candidatos, pré-candidatos nas primárias. Um monte mais presidenciável, um monte mais respeitador da República e das instituições. Mas aí eu entendo, hein, Constantino, eu entendo muito bem o seu ponto. Mas o que eu acho é que o presidente, a eleição passou. A estratégia dele prevaleceu. Só para concluir, a estratégia dele prevaleceu. Ele venceu a eleição. Então agora é um exercício de irresponsabilidade você manter, neste momento, a mesma tática eleitoral. Porque você perfeito. Todo populista se mantém eternamente num palanque. Você precisa entregar um resultado. Depois, até acho que mais próximo da eleição ele tem pretensões reeleitorais e é natural que tenha, não condeno por ter. Agora, mais próximo da agenda eleitoral, ele poderia até retomar esse estilo, mas hoje ele está prestando um desserviço ao país e às pessoas, sobretudo as mais pobres, os brasileiros mais pobres, que precisam dessa recuperação econômica e o presidente não ajuda, né? Não discordo, Josias. Meu ponto é o seguinte, tá? Um retroalimenta o outro.
digamos assim, a imprensa com um viés e a implicância em relação ao Bolsonaro, que foi rotulado de tudo no passado, mesmo durante a campanha, né? Fascista, nazista. O Trump também é chamado disso. E, diga-se de passagem, todos os republicanos eram chamados disso. É aquela história do Pedro e do Lobo. Tanto chamam republicanos de ultraconservadores, fascistas, que a hora que aparecer um, ninguém vai acreditar. Então, a imprensa não está caindo em descrédito, perdendo credibilidade à toa. E esse exercício de reflexão precisa ser feito. Então, um retroalimenta o outro. Por que o Bolsonaro insiste nessa retórica? Para jogar para a plateia, como a Vera colocou, para alimentar a sua militância e mantê-la engajada. Mas você acha que o papel da imprensa é normalizar os absurdos? Ele pauta a imprensa com isso. Mas o papel da imprensa é normalizar os absurdos? Normalizar, falar de cocô? Não. Por exemplo, o papel da imprensa é normalizar, dizer que tortura não existiu, dizer que beleza. Não, entendo é que ele qual se deixa seria a pautar, ele alternativa. joga essas polêmicas, são cascas de banana para todos os lados. Enquanto que o ministro da Infraestrutura, que vive sendo elogiado aqui mesmo no programa e em outros, né, faz um baita trabalho, avançando. Então, mas aí eu me lembro, Constantino, para não pegar a fala de nenhum inimigo, eu me lembro o general Santos Cruz, que foi expurgado lá do Palácio do Planalto. Ele disse uma frase que para mim é lapidar. Ele falou, olha, o excesso de besteiras do governo impede que o Bolsonaro festeje e comemore o que há de positivo no governo dele. Quer dizer, ele próprio se autossabota. Eu acho o seguinte, não discordo. É uma coisa fazer isso com a economia voando, como a dos Estados Unidos. E mesmo assim é complicado, tá? Porque eu acho que o Trump vai começar a enfrentar problemas com, por exemplo, a questão da China, já não é tão consensual. Então, eu acho que nada é linear, nada é preto no branco. Não, fazer isso com a economia em recessão técnica, como a gente vai tratar no bloco que vem... O Bolsonaro com o Trump é perigosa porque os Estados Unidos não têm a mesma posição do Brasil. A questão que você mencionou da Alemanha, por exemplo, com a Amazônia, né? A reação do Bolsonaro é de desprezo, de descaso, enquanto que o Trump é o dono do dinheiro. Quando os Estados Unidos resolve cortar verbas do resto do mundo na causa ambiental e tudo mais, é a causa ambiental que está perdendo. O ponto, quando o Brasil peita, o Brasil é que perde. O ponto é que a gente está no fundo do buraco. E o Bolsonaro, com essa verborragia dele, dá a impressão de que está jogando terra em cima, quando ele deveria se esforçar para sair do buraco.